Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a desastrosa aprovação do IOF pelo STF, né? Como eu falei para vocês, isso foi uma das coisas mais vergonhosas que aconteceu no país recentemente. Essa união do Lula com Alexandre de Moraes para foder o povo brasileiro foi uma coisa triste mesmo, né? E o que aconteceu agora? Lembra que quando aprovou o IOF, era porque o governo estava desesperado, lembra? Não porque o Congresso está impedindo o governo de governar, porque não conseguimos, precisamos de dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o Alexandre de Moraes foi lá e aprovou o IOF, olha o que aconteceu. O Lula aumentou o gasto em 20 bilhões de reais, ou seja, o dinheiro que seria arrecadado com o IOF, ou seja, não teve, não precisava de nada, estava zero, não precisava de nenhum dinheiro para o governo. O que o governo fez? Inventou esse negócio do IOF, forçou a barra, disse que estava sem dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá, e agora está aumentando a despesa por conta do IOF que vai ser arrecadado. Tirou, mais uma vez, aquilo que eu falo para vocês, é um governo que rouba a sociedade, que tira dinheiro da sociedade produtiva para os gastos idiotas dele, para as besteiras que ele vai fazer, certamente com objetivo político, né? E o pior disso é que como é que o Congresso vai responder agora? Não tem como, né? O Mota totalmente de 4 para o STF, o Alcolumbre também totalmente de 4, não tem nenhuma resposta. É uma situação realmente que não tem outra saída que não seja Venezuela. A única expectativa é o Trump. Talvez o Trump consiga mudar a história com a pressão sobre o STF, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tá aí, ó, na cara de pau, na nossa cara, de todo mundo. Lula falou que precisava do dinheiro, que não sei o que lá, que não temos dinheiro, e né, aí aprovou esse IOF, aumento do IOF, agora aumentou o gasto em 20 bilhões, exatamente o valor que o IOF tem, ou seja, era só para gastar dinheiro mesmo, o IOF, tirar dinheiro de você, tirar dinheiro de mim, para o Lula gastar mais grana, né? Essa notícia foi sugerida por Anarco-Socialista, Ai Que Delícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, o STF validou o aumento do IOF, um absurdo, como eu falei para vocês, porque claramente a Constituição diz que é um direito do Congresso definir quando o Executivo ultrapassa o limite da lei, e lembra que precisa ter aprovação por maioria no Congresso, então não é uma coisa fácil de fazer isso, deveria ser um controle que o Congresso tem sobre o Executivo, que o Legislativo tem sobre o Executivo, e o Judiciário simplesmente tirou, não, é eu que decido, e decidiu a favor do governo por conveniência política puramente, né? Então é a situação trágica, é a situação Venezuela que a gente está vivendo. E agora a gente fica sabendo, o Lula esfrega na nossa cara, que ele não precisava desse dinheiro mesmo, ele aumentou o gasto do governo em 20 bilhões de reais. Ele tinha, lembra, contingenciado 30 bilhões de reais e falado mais o IOF. Para dizer o quê? Não, porque precisamos do IOF, que eu contingenciei ainda mais e coisa e tal, e depois descontingenciou tudo porque disse que não precisa mais, ou seja, enganou todo mundo para tentar dizer que precisava do IOF, no final das contas botou o IOF e agora vai torrar dinheiro com coisas inúteis, certamente coisas eleitorais inúteis. Mas não é a única situação não, tá? Piora, tá? Aqui, ó. Governo reduz o congelamento. Isso aqui é o que reduziu o congelamento, né? Ou seja, ele tirou o valor do congelamento, que estava em 31 bilhões, para 10 bilhões. O truque dele foi esse. Para aprovar o IOF, eu digo que está muito ruim. Aí agora que eu ganhei o IOF, não estava tão ruim assim. Esse dinheirinho eu vou poder gastar com o que eu quiser aqui. E é isso que o Lula está fazendo, né? Mas aqui, ó. Governo se ancora no STF para bloquear 2,4 bilhões em emendas obrigatórias. Ou seja, além do aumento de gasto do governo, ele também vai bloquear as emendas dos parlamentares para poder o governo gastar mais e o Congresso não ter dinheiro, né? Então, com a ajuda do STF, é fácil, ou seja, é o que eu falei para vocês. Foi o que aconteceu na Venezuela. Se juntou o Executivo com o STF, bloqueia tudo do Congresso, pronto, o Congresso não serve mais para nada. É verdade que lá na Venezuela o STF chegou a dar uma lei, chegou a dar uma decisão dizendo que o Congresso não podia decidir determinadas coisas, que era tudo o STF que ia decidir a partir de agora. Aqui não chegaram neste ponto, mas basicamente, né, estamos na mesma situação. O Congresso não pode mais decidir orçamento porque o Dino vai bloquear. Agora o Lula não precisa mais do Congresso, porque qualquer coisa que o Lula queira vai direto no STF, aprova no STF direto. Ele bota a coisa no Congresso, o Congresso reprova, mas ele vai no STF e o STF aprova. Acabou, para que o Congresso? Qual a utilidade de um Congresso, né? Chegamos na Venezuela, isso daqui, né? E aqui, ó, até o tarifaço do Trump, que foi causado exatamente por essa lambança do Lula e do Alexandre de Moraes, agora o Lula quer empurrar essa conta para nós brasileiros. Aqui, ó. Fazenda estuda ajuda a setores afetados com o menor impacto possível.
Ao invés de resolver o problema, de tirar o Alexandre de Moraes, acabar com esse processo absurdo de Bolsonaro e resolver o problema com os Estados Unidos e ninguém sair perdendo, não, o que vai acontecer? Todos nós vamos pagar o custo Lula, né? O custo de manter essa entidade opressora contra nós brasileiros, né? Vamos manter o custo da censura, o custo dessas decisões autocráticas do Alexandre de Moraes, que agora recaem sobre alguns setores do Brasil, vão ser pagos pelo resto do Brasil através dessa ajuda do governo aqui, né? Então essa é a tragédia. O governo Lula faz merda e como a gente tem um Congresso que não consegue fazer nada, que estão encolerados pelo STF, não vai a lugar nenhum esse negócio, essa é a tristeza, né? Aqui, ó, após melhora de receita, o governo libera 20 bilhões em gastos, incluindo a arrecadação com o IOF, ou seja, o IOF entrou nessa coisa aí, vai ter mais dinheiro agora. Não é só isso também não, tá? Também teve mais vantagem para o governo quando a Câmara aprovou em segundo turno a PEC da pagamento de precatórios, que tira o pagamento de precatórios do gasto, do limite do teto de gastos lá, né? Então, o que está acontecendo neste momento? Nós vamos ter mais uma vez o governo Lula com dinheiro para torrar com um monte de coisa, e por mais que isso cause inflação. A grande tristeza é essa, o Lula vai apostar em jogar dinheiro no mercado a todo custo para tentar reverter a imagem dele, no final das contas não vai conseguir reverter a imagem dele, mas nós vamos pagar mais caro por isso, né? Uma parte desse aumento de custo, uma parte dessa inflação, a gente já vai sentir agora com o aumento do preço da conta de luz, tá? Brasileiros pagarão 47 bilhões de reais para bancar subsídios na conta de luz. Terá um aumento de 5,76%, quase 6%, para cobrir o orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético. Sabe o que é essa CDE? É o que paga, por exemplo, os irmãos Batista lá na Amazonas Energia, né? Lembra que o Lula fez um ótimo negócio com o irmão Batista, deu um monte de termoelétrica para os irmãos Batista e agora o prejuízo que eles teriam, o governo está pagando, porque lá na Amazonas Energia tem uma dificuldade grande de cobrar a conta, né? Então aqui, ó, o fundo utilizado para bancar políticas como tarifa social, luz para todos, eu não sei o que lá, que será maior, com isso será maior por causa da ajuda aos irmãos Batista lá no Amazonas, né? E também por conta daquela lei que o Lula aprovou de luz de graça para quem consome até X quilowatts-hora e coisa e tal. Tudo isso daí vai ter um impacto enorme para a gente pagar mais uma lambança do Lula. Ou seja, o Lula é um governo que oprime o brasileiro, que censura os brasileiros, que critica os brasileiros pelas opiniões que eles têm, que tenta jogar a culpa das merdas que ele está fazendo junto aos BRICS para os brasileiros, e no final ainda manda conta pra gente pagar. E o pior é o seguinte, muita gente tá achando assim, não, mas ele aumentou, o fato de ter tirado do teto de gastos não tem problema, porque não vai causar inflação e coisa e tal. Não, meu amigo, causa inflação. No momento que o governo gasta dinheiro, causa inflação, como diz o Milton Friedman. O imposto que você paga é o quanto de dinheiro que o governo gasta, porque se você não paga imposto diretamente, o governo está tirando em termos de inflação, o imposto inflacionário está cobrando isso da população do mesmo jeito. Então essa lambança que o Lula está fazendo aqui vai ser cobrada do brasileiro, mas o pior é que existe esse descasamento. O Lula vai gastar muito dinheiro agora até as eleições, evidentemente, e quem vai pagar isso vai ser a partir das eleições. Muito parecido com o que fez a Dilma, segurar os preços, tentar segurar tudo, proibir tudo para tentar conseguir ganhar a eleição, aí no dia seguinte que se foda o brasileiro, né? Pode se preparar, a gente vai viver alguma coisa assim nos próximos dias. A situação tende a ficar ainda pior com a questão do tarifaço do Trump, mas não tem muito jeito, estamos a caminho da Venezuela, infelizmente, vai ser ruim para todo mundo.